Eleições 2020 é apenas em outubro, mas agora, no começo de ano, até o encerramento dos prazos, muita coligação, muita prosa entre os partidos. E também, é claro, entre os pré-candidatos a prefeito. E nessa tarde tivemos aqui no Lago Intermunicipal da Fronteira, obra essa viabilizada via CIF, Consórcio Intermunicipal da Fronteira, aonde falamos com Fernando Monteiro. Ele que é pré-candidato a prefeito pelo PRB. Fernando Monteiro, ele que é uma das lideranças do PRB no município de Barracão e também vem pleiteando aí ações políticas. Também teve passagem pela Câmara de Vereadores, que foi o seu último trabalho aí no ambiente público. Fernando, como está sendo a sua atuação política após ter deixado a Câmara de Vereadores? Boa tarde a todos. Boa pergunta. Eu estive na Câmara de Vereadores de Barracão por 2 anos na condição de diretor-geral da casa. Deixei em dezembro de 2018. Bem, a minha atuação está ligada ao partido em Curitiba, ligada aos munícipes de Barracão, enfim, fazendo o que é necessário realmente. Articulação política e visitas, enfim, acompanhar realmente os anseios do povo, né? Essa está sendo a minha atuação em Barracão. Inclusive também em contato com o partido, com o diretório em Curitiba. Esse ano teremos a visita do meu deputado aqui do PRB, atual Republicanos, né? Inclusive e destinado provavelmente a uma emenda parlamentar não estimado valor pelo deputado à cidade de Barracão. Você nunca exerceu um legislativo, ou seja, um cargo, um mandado no legislativo, porém já esteve em vários cargos dentro da prefeitura, assim como já mencionado na Câmara de Vereadores. O que você traz de aprendizado dessa sua passagem por esses locais? Prudente, toda a minha carreira, praticamente posso dizer assim, foi em esfera pública. Eu trabalhei cerca de 7 anos junto ao Judiciário da Comarca de Barracão. Posterior à saída do Judiciário, eu trabalhei 1 ano na Receita Federal de Estagiário, Receita Federal do Brasil, e posterior a isso eu fui concursado. Eu estudei e passei no concurso como auxiliar administrativo na Prefeitura de Barracão. Passado isso, junto com a função do meu cargo de auxiliar administrativo, exercia várias outras pastas e ocupei. Por exemplo, fiz a formação de agente de desenvolvimento local pelo SEBRAE, através da Secretaria de Indústria e Comércio, qual era lotado na época, no município de Barracão, e era responsável por 890 MEI na época. Abertura, declaração, fechamento, enfim, toda essa questão ligada na questão do SEBRAE e na questão empresarial dos microempreendedores do município de Barracão. Também ocupei o quê? Fui responsável pelo Frotas no município de Barracão, ocupei o cargo de diretor de trânsito do DEBETRAN no município de Barracão também, responsável pelas carteiras de idosos, enfim, e na questão de trânsito no município. Gestor do portal Transparências e entre outras. Fui lotado também no setor de tributação, também, o qual fiquei 2 anos no setor de tributação, auxiliando, enfim. Após isso, eu fui nomeado diretor da Câmara de Vereadores de Barracão, o qual eu atuei por 2 anos. Enfim, tive praticamente toda a minha trajetória foi na administração pública, entre os poderes legislativo, judiciário e executivo. Na sua passagem pela Câmara, você saiu de lá com indícios de irregularidade em algumas compras, também possíveis aditivos irregulares em obras. O que você tem a dizer desse legado, de certa forma, que ficou aí, querendo ou não, negativo na sua passagem lá? Eu não digo negativo, primeiramente porque eu não tenho esses indícios como uma coisa comprobatória que existiu uma irregularidade. Existe indícios de uma apuração que está sendo feita, inclusive pelo Ministério Público. E inclusive que faço questão de citar que quem solicitou a apuração fui eu. Havia indícios de irregularidade na Câmara de Vereadores de Barracão, não só havia, como foi comprovado, indícios por parte de uma servidora inclusive a qual foi exonerada, demitida do cargo. Após isso, o processo foi reencaminhado ao Judiciário e está lá, para o Ministério Público fazer a parte dele. Inclusive o Ministério Público do Estado do Paraná tem a sua grande competência e atua muito bem no nosso estado. E está elucidando a situação, o caso, enfim, compete a eles. Meros indícios, você sabe. Se você ler a Constituição Federal nossa, vai dizer que ninguém é considerado culpado, até o trânsito condenatório de uma sentença transitada e julgada e a sentença tenha sido condenado, digamos, a pessoa. Indícios, nós temos vários indícios de irregularidade, que inclusive foram apontados por mim.
e que o Ministério Público está lá, fiscalizando e exercendo seu papel. O seu nome é especulado aí como um dos candidatos ao pleito de 2020. Você é ou não pré-candidato ou como que está a situação? Sou pré-candidato sim, pré-candidato a prefeito pelo Partido Republicano em Barracão. E as parcerias, como é que estão? Olha, nós estamos nos bastidores da política articulando, sim. Temos formação de grupo, o partido tem filiados, o partido tem grupo, o partido tem o mando em Barracão, tem o aval, tem o carta branca de Curitiba, do diretório de Curitiba, enfim, para nós, o pleito de 2020, esse pleito agora, de outubro. E agora falando mais na questão administrativa, a infraestrutura barraconense ela passa aí por muitas críticas, principalmente aí no perímetro urbano, que as ruas acabaram sendo deixadas teoricamente de lado, e as estradas do interior que também inclui nessa infraestrutura. O que fazer para que essas reclamações aí diminuam? Vamos fazer por tópicos. Vamos analisar infraestrutura do município de Barracão. Vamos analisar a questão urbanismo. Nós temos que ter um urbanismo eficiente. Não estou dizendo que o urbanismo do município de Barracão não é eficiente e que não foi. Eu estou dizendo que nós temos que fazer, o próximo prefeito que sentar na cadeira do executivo, umas readequações na máquina pública e geri-la de melhor forma. Por exemplo, os secretários do município têm que ter autonomia do prefeito para exercer a sua autonomia junto aos cidadãos do município e fazer com que a máquina ande. Porque a partir do momento que eu tenho um município, que o prefeito tem todo o poder e ele não delega aos seus secretariados, as secretarias elas ficam engessadas. Os secretariados não podem desenvolver o seu papel. A partir do momento que nós temos um secretariado que tem autonomia, o município começa a andar. Urbanismo, equipe, uma forma diferenciada de tratamento com a população de Barracão, com a cidade, enfim, com equipes, com um secretário atuante e com autonomia. Agricultura. Agricultura, nós temos que ter um incentivo ao nosso agricultor. Eu bato nessa tecla e venho falando há tempo. Nós temos na Secretaria do Estado do Paraná a Secretaria de Desenvolvimento do Estado e nós temos a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É simplesmente o secretário de Agricultura do município ir até o governo do estado e buscar esses recursos, juntamente com o prefeito também. Mas nós temos que ter um prefeito, uma administração que suba, que sente com a base do governo e diga: nós temos um município e nós precisamos desenvolver esse município. Eu tenho os meus agricultores do interior e eu preciso reativar os postos, inclusive que os postos foram fechados no município nesta gestão. Eu tenho que trazer incentivo, adubo, ureia, calcário, sementes, estradas. Eu sempre falo e repito, o nosso agricultor, eu sou agricultor nato. Cresci no município de Barracão e vivi até os 15 anos na linha São José, que hoje é distrito. E lá eu carpia, roçava, fazia tudo que o agricultor faz. E eu sei muito bem o anseio da população e o que o agricultor nosso sofre. O nosso agricultor precisa do quê? Ele precisa de uma administração voltada, pelo menos que tenha a sua estrada. Porque o produtor, Marcos, ele não sobe toda hora para a cidade, bater em gabinete de prefeitura, pedir eternite, telha, alguma outra situação. O agricultor quer uma estrada decente para ele vir para a cidade, escoar a sua produção, ou vir para a cidade receber o seu cheque do leite, receber o valor que vende os seus queijos, e, enfim, a sua produção. E nós temos que ter uma estrada decente, valorização à agricultura, reabrir os postinhos no interior, que foram todos fechados, inclusive nessa administração. Educação. Educação, nós temos que rever o salário dos nossos profissionais que merecem. Os nossos profissionais do município de Barracão, os professores estão com seus salários defasados há anos. Nós temos que rever isso, o prefeito que sentar lá tem que rever o salário dos funcionários, inclusive, dar o reajuste salarial devido aos mesmos. Inclusive eu me orgulho muito de ter feito parte do quadro de funcionários do município de Barracão, o qual inclusive solicitei exoneração por perseguição política, inclusive dessa administração que está aí. E eu sei muito bem o que é os nossos funcionários estarem trabalhando ali, dando seu sangue, uma boa parte, e não ter o seu reajuste salarial devido. Então nós temos que ter um governo com um olhar diferente para a população, um olhar diferente para o povo, um olhar diferente para os seus municípios. Um governo que trabalhe. Voltando ao assunto urbanismo, questão habitação.
27 casas da administração do ex-prefeito Juarez e Antenor foram deixadas no bairro Copasa. Essa administração não teve a capacidade, essa é mais pura realidade, de colocar porta, luz, água e janela e entregar a chave. 4 anos se passaram e não tiveram a capacidade de fazer isso. A população do bairro Copasa sabe o que eu estou falando. Tiveram que invadir as casas e o Ministério Público do Estado do Paraná teve que fazer um TAC obrigando o município de Barracão a fazer com implantação de água, luz, enfim, para os mesmos ter uma situação um pouco mais digna. Então, moradias, o município de Barracão está encarecido, dizem umas 50 no mínimo moradias, e tantas outras coisas, questão cultural, questão lazer, questão praça. Nós precisamos de uma praça digna no município de Barracão, nós precisamos de uma prefeitura nova no município de Barracão, nós precisamos, e é possível nós trazermos um 24 horas por dentro para o município de Barracão, é possível nós trazermos uma prefeitura nova, um 24 horas novo, enfim, são tantas coisas que é possível, basta nós reorganizar e readequar a máquina pública. A saúde, já inclui nesse teu 24 horas que você está falando aí. O prefeito, ele sofria bastante reclamação no quesito saúde, o que levou ele a gastar acima do teto, segundo as próprias palavras dele em entrevista em meios de comunicação. Como fazer para a saúde diminuir a reclamação e até mesmo gastar o teto, ou que seja gastado acima do teto, mas que diminua drasticamente essas reclamações? Veja bem, eu tenho dotação orçamentária no município de Barracão, para quem não sabia ou quem não sabe, de 3 milhões, na casa de 3 milhões. Se eu tenho 3 milhões no município de Barracão e 1 milhão é a folha dos funcionários, me sobra 2 milhões. Vamos trabalhar com números. 2 milhões mais a entrada anual do IPTU, taxa de licença, alvará e mais outras contribuições que vêm da questão rural, enfim, o nosso município poderia sim ter se dado um desenvolvimento, digamos, vultuoso, que os olhos nossos da população, eu estou com 30 anos, eu posso dizer que nós retrocedemos ao passado. Houve 8 anos de sequidão, de escassez no município de Barracão. E o próximo prefeito que sentar sentar naquela cadeira, eu creio que terá que trabalhar nesses 4 anos para desenvolver 8 anos que foram perdidos. Saúde, nós podemos ter no município de Barracão um 24 horas, que poderá contar com a equipe médica, enfermeiro, médico, plantão, plantonista, enfim, toda a equipe e o aparato necessário. Passando disso, nós continuamos com o hospital em Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, para casos mais graves de urgência e extrema urgência na nossa região, enfim. Agricultura você já falou, então vamos pular essa pergunta e vamos direto para a questão do CIF. O CIF é notório que trouxe benefícios tanto para Barracão quanto para Dionísio Cerqueira, também para Bom Jesus do Sul e Bernardo de Irigoyen, inclusive, é onde nós estamos agora. Exato. Então, nesse caso, a minha pergunta é: como fazer políticas para que o município de Barracão também possa receber essas obras e, junto com os demais municípios, evoluir a região? Boa pergunta. Nós estamos gravando esse vídeo aqui, né, Marcos? Inclusive aqui do lado argentino, na Argentina. E eu quero aqui citar e relembrar. Esse lago internacional aqui foi a aquisição de 3 grandes prefeitos, o qual admiro inclusive. O prefeito Altair Hitz, Juarez Lima Henrich e Paulo Deola. Através do CIF nós podemos fazer o município de Barracão ainda mais se desenvolver. Não só Barracão, os 3 municípios, e Bernardo de Irigoyen inclusive. Quando tu fala, Marcos, em desenvolver através do CIF, nós podemos ter um amplo leque, um amplo campo que nós podemos desenvolver e ir atrás. Por exemplo, o CIF, ultimamente ele está parado, essa é a mais pura realidade. Ele morreu também. Vão nas reuniões, enfim, e está sendo feito as reuniões, né, o básico do básico. Não estou fazendo crítica, não estou dizendo que nenhum dos prefeitos que estão lá e não estão trabalhando. Estão sim, mas eu estou dizendo na questão infraestrutura e na questão projetos. Renovar. Eu já citei há tempos atrás a possibilidade de uma guarda municipal de fronteira com a Argentina e através do CIF, consórcio com os estados, e esse é um projeto piloto do governo federal. O nosso presidente Jair Bolsonaro tem com os estados do Rio Grande do Sul e com o estado do Paraná, o nosso governador Ratinho Júnior e o governador Eduardo Leite. Enfim, os 2 estados, Rio Grande do Sul e Paraná, têm o aval do governo federal para implantar o projeto de segurança em fronteira, então nós podemos fazer isso. Isso, através do CIF, nós podemos fazer com o Bernardo de Irigoyen, Argentina, Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, Bom Jesus e Barracão no estado do Paraná. Através disso nós também podemos fazer o quê? Através do CIF.
o CIF se mobilizar através dos 3 prefeitos, dando oportunidade, claro, à população, enfim, a mim ou quem tiver sentado na cadeira, é possível nós trazermos uma indústria. Eu entrei em contato semana passada com um amigo meu, que é diretor administrativo do grupo JBS. Todo mundo acho que já conhece o grupo JBS. Enfim, e é possível nós trazermos para o município de Barracão um frigorífico, um abatedouro de aves. E nós podemos escoar todas as nossas a produção de Barracão, nós podemos jogar para esse frigorífico. Esse frigorífico só necessitaria, um exemplo assim, com o Marcelo me informando, a terra na condição de prefeito eu daria. O aval, enfim, isenção de impostos. Aí o frigorífico se estabeleceria no município de Barracão, gerando emprego e renda para o nosso município. Empregos diretos na casa de 1000 empregos para nós desenvolvermos e revolucionar Barracão. Em parceria com o CIF, nós poderíamos dar emprego para os nossos cidadãos de Barracão, de Unicerqueira. Em parceria com o CIF, com um acordo internacional, nós poderíamos dar para los hermanos, os argentinos, inclusive. Então é possível. Basta querer, é possível nós desenvolver. Por isso que eu sempre falo e repito, procurem colocar prefeito, vereadores, gente nova. Nós precisamos sangue novo, nós precisamos acabar com a situação no município de Barracão de descaso, desses anos de sequidão. Nós precisamos de gente nova, gente que se doe para a política, gente que queira trabalhar, gente que queira realmente desenvolver, que quer uma oportunidade para mostrar que é possível nós trabalharmos, desenvolver o município e nós atendermos de forma diferenciada os nossos cidadãos de Barracão que realmente merecem. Os nossos empregos, eles são mantidos pelo nosso comércio e também por os nossos agricultores. Empresa até inclusive que você recentemente acabou mencionando, pode aterrissar. Quais seriam as políticas para que elas literalmente venham para o município? Em contato com o Marcelo, primeiramente o Marcelo falou o seguinte para mim: Fernando, o prefeito, você ou enfim quem sentar na cadeira, eu preciso de isenção de impostos no prazo de 10 a 15 anos. Eu, na condição, com a autorização dos vereadores da casa e na condição de prefeito, se eleito for, ou enfim, se me der a oportunidade, querendo Deus e a população, a gente não sabe dos planos políticos, enfim, mas necessitaria de simples 2 coisas. A área dificilmente não daria, e isenção de impostos. Mão humana, mão de obra, massa nós temos, Bernardo, de Unicerqueira, Barracão. Inclusive quero citar que nós temos em Barracão, de Unicerqueira, enfim, o pessoal da região de Bom Jesus, que acordam 5 e pouco da manhã, Marcos, e vão a Capanema trabalhar no frigorífico de Capanema. Então, nós sabendo que nós podemos ter um nosso aqui. A nossa região é uma região estratégica de fronteira, nós temos que valorizar, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Paraná e nós podemos fazer parceria com o desenvolvimento, com a Fomento, para valorizar ainda mais os nossos empresários no município de Barracão. Outra questão, o município de Barracão, nós devemos incentivar ainda mais a questão ligação do município, prefeito e administração, máquina pública, com uma Secretaria de Desenvolvimento Social do município, Indústria e Comércio, com os nossos empresários. Os nossos empresários, a mais pura verdade, vou fazer aqui uma crítica. A administração do Barracão até hoje está 8 anos no poder. Eu quero, me desculpe se eu estiver errado, até me retrato, faço uma retratação pública se eu estiver errado. Se existiu um dia que essa administração, esse grupo político que está aí, tomou um café com os empresários do município de Barracão. Ou convocou os empresários para tomar alguma decisão. Inclusive decisão eles estão tomando de vender os galpões do município que deveriam estar com os empresários. Tem tantos empresários querendo um galpão, tem que ir para outro município, tem que ir para o município de Dionísio ou para fora muitas vezes, fechando as portas das empresas, porque o município de Barracão não faz o papel dele, que é doar o galpão que está ali fechado. Mas uma coisa eles querem fazer, leiloar. Então, se nós formos narrar os tópicos, eu estava analisando essa semana, essa administração é uma administração ruim, uma administração péssima do município de Barracão. Veja bem, ali no Alvorada, eu cresci no Alvorada ali, enfim, depois fui para o interior e retornei e morava no Alvorada com a minha afinada avó. O Alvorada tinha uma creche por dentro. Todo mundo sabe, o povo do Alvorada. Destruíram a creche do Alvorada. Destruíram a estaçãozinha do ofício que tinha lá no posto, lá do posto JD. Destruíram o CRAS e o CRES para construir aquele posto lá, que não tem um banco para as pessoas idosas, não tem um banco para quem está esperando. Enfim, o que mais? Perderam o SENAC, perderam o Arcafar. A caixa do município de Barracão foi conquistada com suor, enfim. Agora jogaram a folha dos servidores do município de Barracão para receber os seus salários no Itaú.
a Caixa está praticamente sendo que tocada de barracão, não sei se aguenta mais um ano, enfim, ou alguns meses. Vamos perder provavelmente, queira Deus que não, mas provavelmente que a Caixa também. Então, hospital também perdemos na época, perdemos tantas coisas, os nossos agricultores abandonados, a nossa cidade abandonada. Nós não temos uma coleta, nesses 8 anos de município, de administração, uma coleta de lixo. Se eu olhar hoje, em plenas 5 horas e 25 minutos, eu passar com você por dentro nos bairros, tá cheia as lixeiras de lixo. Então, é lamentável a situação do município. Então nós temos que realmente fazer o quê? Reestruturar tudo. O cara que assumir, sentar, reestruturar a máquina pública, enxugar a máquina, cortar uns cargos em comissão em excesso que tem no município de Barracão, reestruturar, dar o reajuste aos funcionários, valorizar os funcionários e valorizar a população. E valorizar acima de tudo as 3 classes. Nós temos 3 classes no estado, no município ou no país, que é a classe alta, média e baixa. Eu tenho que valorizar os empresários, a classe média e o pequeno também. Para nós encerrarmos então, já deixo aí a última pergunta e também as suas considerações finais. Se viabilizar o pleito e também eleger-se, qual seria a sua primeira ação a realizar no governo? Minha primeira ação, sentando na cadeira do município de Barracão, é enxugar a máquina pública, cortar alguns cargos necessários que se faz, né, no município de Barracão, e a base aliada de Curitiba, quitar a dívida monstruosa que eu tinha esquecido dos 6 milhões, que eu ainda quero fazer questão de ver as benfeitorias, porque até agora eu vi uma dívida de 6 milhões do município de Barracão, e eu não vi calçamento e asfalto, aonde foram falar para a população, fazer as ditas reuniões nos bairros. Então eu quero ver. Eu só acredito nesses recursos a hora que eu ver lá, mas conseguiram sim endividar 6 milhões em dívidas. Então eu preciso, junto à Secretaria de Desenvolvimento, junto ao Fomento, enfim, conseguir recursos para abater essa dívida, para eu não ter problema de administrar os municípios nesses 4 anos. Enfim, aí trazer, o primeiro ponto é trazer a empresa, os empresários, a equipe técnica, enfim, do Grupo JBS aqui para o município de Barracão e dizer o seguinte: é possível, nós estamos estruturando e vai se estabelecer uma empresa no município de Barracão que vai gerar 1000 empregos diretos. Feito isso, eu começo a desenvolver o município em outras áreas, área de habitação, área rural, enfim, com a equipe, com o município. E aí as suas considerações finais? Agradeço a oportunidade, enfim, deixo um abraço no coração de todos os barraconenses em toda a nossa fronteira. Marcos Prudente, PAN TV, a gente faz por você.